irmãos, graças a Deus. Vamos dar início à nossa reunião, abrindo as nossas Bíblias em Apocalipse 16, a partir do verso 8. Vamos ler apenas o verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi dado queimar os homens com fogo. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento que o Senhor preparou para nós, para que aos Teus pés pudéssemos receber a revelação do Senhor. Senhor, confessamos diante do Senhor que não temos a capacidade de ter um entendimento claro e adequado acerca deste precioso livro de Apocalipse, mas estamos sujeitos à Tua vontade e ao Teu querer, Senhor. Por isso, à medida que o Senhor tem para nos revelar acerca desse precioso livro, rogamos ao Senhor, em nome do Teu amado Filho Jesus, que pelo Teu Santo Espírito o Senhor possa nos revelar. Senhor, mas acima de tudo, reconhecemos diante de Ti que somos tardios em compreender o Teu propósito. E somos também, Senhor, omissos em nos submetermos à Tua palavra. Por isso, ordena essas questões em nossas vidas, Senhor, como membros do corpo, mas também como a Tua igreja que se reúne neste lugar. Sabemos que o Senhor é um Senhor que não faz nada sem propósito. O Senhor não desperdiça os Teus dons, Senhor. Mas o Senhor nos encoraja a sermos fiéis à medida da revelação que o Senhor nos tem dado, para que, uma vez fiéis a esta medida, o Senhor possa nos abrir um pouco mais de realidade e de visão do Teu eterno propósito. Por isso, Senhor, revela-nos a medida que o Senhor tem nesta noite e nos capacita a sermos fiéis a esta medida. É o que nós Te pedimos, ó Pai, e oramos e Te agradecemos, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Nosso último estudo, irmãos, nós estudamos as 3 primeiras taças que foram derramadas, nos lembrando de que uma taça ou tigela seria uma tradução mais próxima do original, foi derramada sobre a terra. Mas nós vimos que esse derramar sobre a terra significa ter sido derramado sobre os homens, porque aqueles homens que são adoradores da imagem da besta, que têm a marca da besta, que receberam a disciplina, o julgamento de Deus nos seus próprios corpos físicos. Aquelas chagas perniciosas, chagas que não poderiam ser curadas, saíram nas suas peles. E nós vimos no Antigo Testamento que quando saía uma úlcera, e aquela úlcera deixasse a pele esbranquiçada, era um sinal de lepra. E a lepra era considerada, e é considerada na Bíblia, um símbolo, uma tipologia da rebelião, da rebeldia. Então nós vimos que os homens, esses homens que não receberam o Senhor, mas preferiram se prostrar diante da besta, estavam sofrendo o juízo de Deus e a consumação desse juízo por sua rebeldia. E nós vimos que a rebeldia ela é comparada para o Senhor, irmãos, como um pecado de feitiçaria. Feitiçaria está relacionada ao relacionar-se com culto a demônios, não é? Hoje nós vemos aí, por causa da mídia, os filmes, Satanás trabalhando muito a mente das pessoas e amenizando o que seria a feitiçaria, a bruxaria. Mas todas essas coisas, né? E aí nós podemos colocar nesse
nesse arcabouço aí, né, nessa cesta, consulta a signos, né? Consulta a astrologia, e assim tudo isso está relacionado ao quê? Feitiçaria para Deus. E feitiçaria para Deus é um relacionar-se, cultuar demônios, né? Essa é a grande verdade que as pessoas querem ignorar. Então cuidado, irmãos. Acho que me volto agora para termos práticos. Nós temos que ter cuidado com o que entra nas nossas casas, seja por mídia, né, digital, seja por outras formas, que esteja relacionado a essas coisas. Para o desespero nosso, muitos cristãos hoje se identificam com signos, né? Eu faço aquela coisa, você tem que entender porque eu sou de touro, eu sou assim mesmo, eu sou de leão. Irmãos, por favor, fujam, se guardem dessas coisas, tá? E aí as outras taças, estudamos na última reunião, relacionadas ao derramar da taça do Senhor sobre os mares, se tornar como sangue, assim como os rios e as fontes de água doce. Esses dois últimos itens, eles estão relacionados ao quê? Principalmente, qual é o pano de fundo? Derramaram o sangue dos santos, derramaram o sangue dos profetas do Senhor, então justo é o Senhor por dar ao mundo o beber sangue, né? Então nós fizemos aquela comparação de Apocalipse, capítulo 6, onde é aberto o selo, e debaixo do trono de Deus vem aqueles mártires dizendo: Senhor, até quando o Senhor não vinga o nosso sangue que foi derramado na terra? E é justamente nessas taças que o Senhor está dando a resposta aos seus filhos que foram martirizados por causa da palavra do Senhor. E hoje nós chegamos aqui na quarta taça. Então, a quarta taça, o quarto flagelo que é derramado, ele toca o sol, na verdade, irmãos. Então é dito aí que o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Então, cremos que nesses tempos que vão se aproximar da volta do Senhor, onde o Senhor estiver consumando o seu julgamento sobre a terra, Ele potencializará o calor do sol, ao ponto de queimar as pessoas. E nós vimos em Apocalipse, irmãos, quando estávamos dando no começo, que os homens diziam assim: eles se escondiam embaixo das montanhas e rogavam que as montanhas caíssem sobre eles. Cavernas, não é verdade, irmãos? Talvez o esconder-se debaixo dessas cavernas seja justamente para se refugiar disso que nós estamos vendo aqui, ó, né? O anjo derramando a sua taça e o sol queimando as pessoas, essas pessoas que não receberam o Senhor. Eu quero deixar muito claro para os irmãos que todos esses flagelos que estão vindo aqui estão sendo derramados sobre pessoas que não receberam o Senhor, que preferiram adorar a imagem da besta. E a ciência, ela, de uma certa forma, comprova. Não estamos buscando isso. Nós estamos buscando a ciência para amparar o sordismo. Nada disso. Mas ela constata, talvez a palavra melhor seja essa. A ciência constata a possibilidade de que isso aqui aconteça. Tanto você vê hoje aí a preocupação com a nossa camada de ozônio, não é verdade? O que é a camada de ozônio? É justamente um protetor para que o sol não queime a terra. É por causa da camada de ozônio. Então imagine se essa camada de ozônio é removida. O sol queimará as pessoas. E nós estamos vendo aqui justamente isso, né? O derramar desse quarto flagelo sobre a terra. Eu quero avançar um pouco mais com os irmãos no quinto flagelo e fazer aqui uma observação, pegando tanto o quarto como o quinto, porque eles tratam justamente dessa questão do sol, de uma certa forma. Então vamos avançar um pouco na leitura aqui. Veja o verso 9. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor,
e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. O que nos chama a atenção muitas vezes é que as pessoas acham assim: não, se Deus aparecesse diante de mim, ou um anjo, eu creria nele, eu me renderia a ele. Mas os irmãos percebem que mesmo diante de todas essas manifestações divinas, as pessoas não se curvam, não se reconhecem pecadores diante de Deus. Antes, eles blasfemaram contra o Senhor diante dos flagelos que estavam sofrendo. Então isso é importante nós observarmos também, irmãos, que os homens, mesmo sofrendo, eles não vão reconhecer o Senhor. A gente acha muitas vezes, que por causa do sofrimento, algumas pessoas podem mudar a sua posição. Muitas vezes essas pessoas elas se firmam mais ainda na posição delas. E hoje a gente conversando com muitas pessoas que não conhecem o Senhor, é possível você perceber isso. Você já deve ter ouvido comentário assim: se Deus é bom, por que Ele afundou o Titanic? Se Deus é bom, por que tem tanta criança morrendo de fome no mundo? Esse Deus é um Deus injusto, E é justamente esse mesmo Espírito que está tocando aqui. Se Deus é bom, por que Ele está fazendo isso conosco? Por que Ele está permitindo essas coisas sobre o mundo? Por que Ele está matando crianças, matando idosos, Então, justamente o mesmo Espírito nos salta aqui nesse comentário que nós temos no verso 9, Eles não se arrependeram, antes blasfemaram contra o Senhor, por causa dos flagelos que estavam sofrendo. Hoje as pessoas estão sofrendo, irmãos, extrema dificuldade para se viver nesse mundo. Eu tenho certeza, se eu perguntar para os irmãos, mas se eu perguntar também para os ímpios se é fácil viver nesse mundo, todos eles vão dizer que não é. Pessoas em meio a guerras, pessoas em meio a países miseráveis, morrendo por doença, de fome, pessoas em meio à violência, em meio à imoralidade. Mas pergunta para elas se elas querem, diante de todo esse quadro terrível, se render ao Senhor. De jeito nenhum, Então não pense que vai ser diferente quando o Senhor derramar esses flagelos. Então temos que dar glória ao Senhor, irmãos, porque se um dia Ele alcançou o nosso coração, não é mérito nosso, porque nós estávamos nesse mesmo curso. Não pense eu ou os irmãos que o fato de estarmos aqui hoje, desejosos por ouvir a palavra do Senhor, é porque isso vem de nós. Isso vem do mover do Espírito em nós. Como explicarmos isso? Não tem como explicar. Não tem como explicarmos que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Não tem como nós explicarmos isso. Mas o que temos a fazer é glorificar o Senhor, porque Ele um dia nos tocou. Um dia Ele se manifestou para nós e nós podemos não resistir, por causa do trabalhar dele, ao seu falar. Falando desse tipo de coisa, a gente estava debatendo esse dia a respeito daquele Guilherme que mataram lá no BNH de facada, tá entendendo? Aquele menino ia jogar bola com nós aqui, era um menino bacana. A gente ficou colocando assim, poxa, aquele menino era um menino bom, e assim no modo natural. Aí o cara daquele vai lá e mata ele. E aquele menino, se ele não creu no Senhor, ele não vai herdar o reino. E aquele cara que matou ele, se ele se arrepender do fundo do coração dele, Deus vai salvar ele. Aí ficou assim no ar uma pergunta, E isso que você está falando aí, mas isso é justo? Porque a justiça de Deus, ela não é medida pela nossa justiça. As coisas que ninguém entende, Exatamente. A palavra diz que Cristo é a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus não está baseada naquilo que nós fazemos de bom ou de ruim.
nós aqui na terra. Porque nós não somos salvos por nossas obras, nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus. O caminho da salvação é pela graça, é pela fé. Então isso que você colocou é um ponto importante dentro do contexto que estamos falando. Se esse rapaz que morreu, se ele não estava no Senhor, não é algo que eu estou dizendo, é algo que a palavra está dizendo. Se nós não estamos no Senhor, nós já estamos condenados. Ele podia ser um rapaz bom, um bom filho, um bom pai, um bom empregado, um bom patrão, um bom cidadão. Ele poderia ser tudo isso. Mas não é essa bondade que nos justifica. É o que Cristo fez. E o que nos justifica é crermos naquilo e recebermos aquilo que o Senhor fez por nós. Então, é isso que salva. É interessante a gente aprofundar um pouco mais nesse tema. O que o Senhor, em primeiro momento, vem buscar a sua igreja é Cristo. É a vida do Senhor que agrada o Pai. Ele vem buscar a nós aqui, em primeiro momento? Não. Qual é a base bíblica, irmão? Você lembra isso? Está lá em Efésios 1. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa redenção. O que é penhor? Você pega uma joia sua, você está sem dinheiro. Você vai lá na Caixa Econômica, tem uma plaquinha escrita lá, penhor. Aí você vai lá, a pessoa vai avaliar a sua joia e vai te dar um valor em dinheiro. Você acha que a Caixa Econômica está interessada em comprar a sua joia? Não, a Caixa Econômica não abriu uma compra de joias. Mas aquela joia que você está deixando lá é uma garantia de que um dia você vai voltar, vai pagar aquele dinheiro que você pegou e resgatar a sua joia. Então, Cristo recebeu o Espírito e derramou sobre a sua igreja, e nós somos selados com esse Espírito, que é a garantia de que um dia Ele voltará para buscar aquilo que é dele. Tudo que é nosso, irmãos, vai ficar para trás. Preste atenção numa coisa. Quando você creu no Senhor, e eu creio no Senhor, nós somos salvos do nosso Espírito. Isso é instantâneo. Porque o homem, ele é feito de 3 partes: espírito, alma e corpo. Então a salvação de Deus tem que tocar essas 3 partes. Nada vai entrar no reino de Deus que seja natural, porque o homem foi integralmente corrompido pelo pecado, e nada que seja pecado vai entrar no reino de Deus. Basta você olhar Apocalipse, capítulo 21, que vai falar da descrição da Nova Jerusalém. Lá diz que ela era toda feita de ouro, e era um ouro com aparência de vidro, de tão límpido que ele é. Nós sabemos que essa Nova Jerusalém não é uma cidade onde a Fátima e o Paulo vão ter a casa deles lá, eu vou ter a minha casa com a Tairine, cada um vai ter sua casinha lá naquela cidade celestial, e aí a gente vai andar nas ruas de ouro. Não, irmãos, a Nova Jerusalém, ela é o quê? A igreja de Deus. Deus vai habitar na sua igreja. Por isso que Cristo diz assim: eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos morada, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Aí as pessoas pensam: nossa, muitas moradas, deve ser um edifício cheio de apartamentos, né? Não, irmãos, porque no mesmo texto de João, o Senhor vai dizer assim: e aquele que me ama e guarda a minha palavra, eu e meu Pai viremos para ele, faremos nele morada. Por isso que na casa do Pai há muitas moradas. Todos nós estamos aqui, cremos no Senhor, nós estamos aqui uns 20, 30, já tem 30 moradas do Senhor aqui. Agora você pega a igreja numa escala universal por toda a história dela. São a multidão que, como o Senhor prometeu a Abraão, né? Mais numerosa do que as estrelas dos céus. Você pode contar. Uma casa de muitas moradas. Agora, eu estou colocando isso para os irmãos, justamente no sentido de que a Nova Jerusalém, ela é toda ouro, que fala da natureza e glória e santificação e santidade do nosso Deus. Então nada que é nosso vai estar nessa Nova Jerusalém, porque nós somos madeira
feno e palha. Essa é a nossa obra. Madeira, feno e palha. Essa é a nossa própria justiça. Isso é o que nós fazemos de bom. Isso é o que nós tentamos apresentar para Deus. Madeira, feno e palha. Então, como é que nós explicamos esse processo? Como que madeira, feno e palha não vai entrar? E o que vai entrar então? Ouro. Obra, natureza de Deus. Então hoje ele está fazendo o quê? Quando eu criei nele, ele me salvou no meu espírito, porque a palavra diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Então essa vida é o quê? No nosso espírito. Porque embora a palavra dissesse que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a gente não estava andando, trabalhando e tudo mais, né? Mas para Deus nós éramos como zumbis. Já assistiu o filme Zumbi? Que coisa horrível, né, irmãos? E eu acho que a descrição mais certa para um homem sem Cristo é um zumbi, porque ele é morto, mas ele anda perambulando, né? Todo deformado. E o que ele tem? Uma fome que não acaba nunca. Não é verdade? O zumbi não tem uma fome que não acaba nunca? Não, o ser humano sem Deus, ele tem 100 reais, mas não está contente, porque tem que ter 1000. Ele tem 1000, ele chega no 1000 e não está contente, porque ele pode chegar no 10.000. Ele chega no 10.000, tá bom para ele? Quando ele estava no 1000, ele dizia que estava, mas quando ele chegou no 10, ele pensa o quê? Sabe do mais? Eu acho que eu posso chegar no 100. Como é que a gente... É interessante a gente assistir os programas de televisão que mostram a natureza do homem, né? Tem aqueles programas de perguntas e respostas que vai, né? Você acerta a resposta e ganha 5. Aí o cara não tinha R$1 no bolso, aí ele ganhou 5. Aí o apresentador fala: mas agora a próxima questão vale 10, mas você pode perder tudo. O que ele faz? Não, mas eu compro 10. É verdade? 5 eu já tenho 5, já não é mais tão ruim assim, né? Agora eu quero ter 10. Então são verdadeiros zumbis perambulando por esse mundo, e a nossa fome não acaba nunca. Mas quando nós conhecemos Deus, Ele nos dá vida no nosso espírito. Por isso que a palavra diz que nós fomos vivificados. Agora, parou por aí a salvação de Deus? Não, já recebemos ouro no nosso espírito. Só que a nossa alma, onde reside a nossa mente, vontade e emoção, ela é uma alma que trouxe toda a nossa bagagem natural. Então as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas vontades ainda são naturais. Então o Senhor precisa salvar agora a nossa alma. Ele vai transformar a nossa alma em ouro também. E por fim, na sua volta, a salvação do nosso corpo. Então você vê, irmãos, tudo que é nosso, naturalmente falando, vai ficar. Vai ser tratado por Deus, vai ser removido por Deus. Só para o que é de Cristo que vai ser recebido por Deus naquele dia. Ele vem para buscar a vida dele em nós. Então, aí entra um ponto de exortação do Espírito muito forte para nós. Qual é o ponto de exortação? Quanto da medida de Cristo nós temos? O irmão que veio de rolinho de ouro, o Espírito do Senhor tocou ele nesse aspecto. Você lembra que ele disse assim: olha, irmãos, quanto nós temos de Cristo nesse ano que passou? Quanto que nós ganhamos? E quanto que nós vamos ganhar nesse próximo ano? É isso que deve importar, porque é isso que o Senhor vai vir buscar, irmãos. É isso que o Senhor vai vir buscar. O Senhor nos ajude, então. Mas vamos voltar para o Apocalipse? Vamos falar aqui um pouco sobre o verso 10 e 11. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam. E mais uma vez, vejam aí, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Bom, o primeiro ponto aqui que muito mexe com a nossa mente onde é esse reino, esse trono da besta? Onde está esse trono da besta? Você viu aí, reparou no verso 10? Onde foi que o anjo derramou a sua taça? Sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas.
Irmãos, onde está o trono do diabo? Nós podemos colocar assim. Porque a besta, como nós já estudamos em Apocalipse 12 e 13, ela recebe do diabo o seu poder e a sua autoridade. E o trono fala disso. Onde é o trono do diabo? A palavra diz assim, que ele é o príncipe deste mundo. O Senhor Jesus, mesmo quando foi tentado pelo diabo, ele foi tentado da seguinte forma. A última tentação. Ele é levado a um monte e o diabo diz assim, está vendo todos esses reinos? Eles me foram confiados. Olha aí. E se você prostrar e me adorar, eu darei todos eles a você. Então, numa escala assim, numa visão que o Senhor me toca, o trono do diabo é todo o mundo. Porque é o principado dele, esse mundo caído. E a gente pode usar aqui, irmãos, também um pouco de uma interpretação literal para chegarmos a essa conclusão. Porque os homens, veja aí, me acompanhe no verso 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Os homens. Concluirmos que o trono da besta, o reino dela, seja um lugar geograficamente localizado, como alguns dizem, vai ser Roma, né? A cidade lá na Europa. Alguns dizem isso, né? Concluir que seja um lugar especificamente localizado, nós teríamos que entender que esses homens que ficaram atormentados por causa dessas trevas seriam só os homens daquele lugar. Vocês não concordam comigo? Mas a Bíblia faz essa restrição de alguns homens. O julgamento de Deus que está sendo estabelecido aqui não é sobre todo o mundo, sobre todos os homens que receberam a marca da besta e adoraram essa marca da besta. Vamos pegar textos para nós vermos isso. No mesmo capítulo de 16, veja aí o verso 1 e 2. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Então esse quinto flagelo que é derramado, ide derramai pela terra. Mas não para por aí. Veja o verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens portadores da marca da besta, veja aí, os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, quem recebeu essas úlceras malignas? Aqueles que eram adoradores da imagem da besta e que eram portadores da sua marca. Os irmãos estão acompanhando o raciocínio? Agora voltemos lá para o verso 11. Depois que o anjo derrama o quinto flagelo, que é o que nós estamos estudando. E blasfemaram o Deus do céu por causa da angústia. A angústia por causa das trevas, né? E das úlceras que sofreu. Em outras palavras, aqueles homens que estavam suportando a angústia por causa das trevas eram os mesmos que haviam recebido as úlceras malignas, não é verdade? E quem recebeu as úlceras malignas? Todos aqueles que eram adoradores da imagem da besta e que eram portadores da sua marca. Por isso, irmãos, querer regionalizar, pontuar no globo, no mundo, um lugar onde se estabeleceu as trevas do quinto flagelo, eu penso que é uma interpretação que foge do contexto que nós estamos estudando. Essas trevas se espalharam por todo o mundo. E todos aqueles que são portadores da marca da besta vão sofrer. Então o reino da besta, onde está o trono dela, é em todo o mundo. Eu vou pegar uma última referência para a gente poder avançar sobre isso daqui. Quando o Senhor Deus vai
libertar o povo de Israel do Egito, ele também traz em uma das suas pragas escuridão e trevas sobre toda a terra do Egito. Onde era um lugar que não escureceu? Apenas onde habitava o povo judeu, lá naquela terra. O restante do Egito foi todo escurecido em trevas. Uma semelhança muito grande com o que nós estamos estudando aqui, tá? Então, pensando que aquela praga do Egito, que Deus escureceu o Egito, colocou o Egito em trevas, é um sinal do que o Senhor está fazendo aqui neste flagelo. Se todo o Egito, que é uma figura do mundo, ficou em trevas, todo o mundo ficará em trevas. E trevas tão densas, né? Que trará angústia tal aos homens, que a palavra diz aí que eles vão morder as suas línguas, por causa do desespero e da dor que sentiram. Isso é a consumação do julgamento de Deus sobre esse mundo. Agora, irmãos, pegando esses dois flagelos, nós temos invariavelmente que concluir que o Senhor está tocando o sol. O Senhor toca o sol de forma expressa no quarto flagelo, que o sol queima as pessoas numa intensidade terrível, mas ele também toca o sol no quinto flagelo, porque qual é a nossa fonte de luz natural? Não é o sol? Se as trevas, se a terra vai ficar em trevas, é porque o sol vai ser tocado. E a terra, os astros, melhor dizendo, não apenas o sol, mas tocando o sol, a lua vai se escurecer, porque a lua apenas reflete a luz do sol. E eu não sei se os irmãos sabem, mas no Egito antigo, o faraó era considerado o filho do Deus Sol. Então, ele era considerado um deus na terra do Egito. E o sol também era idolatrado como um deus. O anticristo, que é o rei, o governante dessa besta que é anunciada, essa besta que emerge do abismo, esse último grande império mundial, o anticristo será também idolatrado como foi Faraó nos tempos do Egito. De tal sorte que nós vemos aqui que os homens estão sofrendo porque tem a marca da besta e porque são adoradores da sua imagem. O anticristo, a palavra diz que ele se assentará no templo reconstruído em Jerusalém e se autoproclamará Deus. Então as pessoas vão adorar o anticristo como se ele fosse um Deus. E trazendo então nessa figura específica do julgamento de Deus sobre o Egito, Deus julgou o sol, porque o sol era para os egípcios como um Deus. E aqui o que Deus está fazendo com esse astro sol aqui? Como uma figura do anticristo. Em um momento esse sol queima os homens que idolatraram o anticristo, como o filho do Deus Sol, né? Então o sol é usado para atormentá-los. Em um outro momento o sol perde a sua força, como se Deus dissesse assim: a idolatria de vocês é nada, porque eu sou Deus dos deuses. Tá? Era isso que ele estava fazendo no Egito, é isso que ele vai fazer aqui em Apocalipse. É tão interessante, irmãos, que lá no Egito o povo idolatrava o rio Nilo como um deus. Aí o Senhor vai e toca, diz a Moisés para tocar o seu cajado no rio Nilo, ele se torna sangue. Então todas aquelas figuras que Deus foi tocando no Egito eram idolatradas. Até o príncipe, o filho de Faraó, que era considerado um deus também na terra do Egito, ele também foi tocado por aquela praga. E aqui o Senhor está fazendo a mesma coisa, nessa analogia, nesta tipologia, Vamos abrir alguns textos que nós podemos trabalhar nesse sentido. Primeiro, vamos aqui ao Evangelho de João.
João capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora veja o verso 3 aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quem não é criado? Quem não é criatura de Deus? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. O restante é tudo criatura de Deus, tudo criado por Deus, desde os anjos até a terra, até os astros, tudo foi criado por Deus, conforme nós vemos lá em Gênesis. Aí a palavra diz que o homem, isso está em Romanos. Vamos ler também? Para a gente ver. Romanos capítulo 1. Romanos 1. A partir do verso 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Lembre-se do que nós estamos lendo em Apocalipse. Os homens preferiram blasfemar contra Deus do que dar glória a Ele. E os homens não se arrependeram das suas obras, mesmo diante daquele julgamento. O que está dizendo aí? Que os homens preferem o quê? Deter a verdade pela injustiça. Ou seja, eles preferem a injustiça à verdade, né? Agora veja o verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, olha aí, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que é isso? Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagem. É justamente pegar imagens para idolatrar. E aí, não apenas imagens de homens, mas também de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por que eu estou pegando esse texto com os irmãos? Porque os homens preferiram idolatrar a criação ao invés de glorificarem a Deus. Lá em Apocalipse, esses homens estão sendo julgados por isso. E Deus pega uma das figuras mais lindas da sua criação, que foi objeto de culto, para usá-los e castigar os homens em razão disso, que é o sol. O sol, lembrando, como uma representação do próprio anticristo. Assim como o faraó era filho do Deus Sol, o anticristo também terá para si essa referência como um Deus. Então o Senhor vai usar essa criação Sol para julgar os homens. Tá? Vamos voltar e avançar na nossa leitura de Apocalipse? Não é assim hoje, irmãos. As pessoas fazem imagens para si e preferem cultuá-las. A gente viu aí na virada do ano, né?
A própria imagem do Senhor, num crucifixo, é objeto de culto das pessoas, quando Deus jamais autorizou isso, né? Então eu estava vendo na reportagem, eles pegam a imagem, vão num barco e vai aquela procissão com o barco atrás, e as pessoas idolatram tudo hoje, homens, animais e assim por diante. Mudaram a glória de Deus nessas coisas, nessas imagens corruptíveis, né? Vamos avançar aqui. Verso 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Aí nós temos que parar um pouco e voltar aqui em Apocalipse, na sexta trombeta, Apocalipse capítulo 9. Vai ser uma leitura um pouco extensa. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 21. O sexto anjo tocou a trombeta, e eu ouvi uma grande voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Lembre-se que nós lemos lá sobre o rio Eufrates, né? Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número de seus exércitos da cavalaria era de 20 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, e tinha cabeça, e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então você tem um exército de 200 milhões de cavaleiros, e esse exército precisa chegar a um lugar. Que lugar é esse? Apocalipse 19 vai nos dizer. Nós não vamos estudar agora. Então ele precisa ir por terra, irmãos. Por isso que no sexto flagelo, o rio Eufrates, ele vai ter as suas águas todas secas, para preparar este caminho do exército que vem do Oriente. Porque aqui fala do lado do nascimento do sol, né? Do lado do nascimento do sol é o Oriente. Nós já discutimos isso, algumas impressões que eu tenho sobre essa questão. Agora, vamos avançar no texto. Então, antes de nós avançarmos, acho que é importante nós lermos mais um texto. Vamos aqui em Apocalipse, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo,
se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Agora atenção no verso 12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam rei, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem, pelejarão, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então você veja aí que os 10 chifres são 10 reis por todo o mundo. E esses reis oferecem a sua autoridade à besta. Mas todos eles têm um só pensamento, um só projeto. Qual é esse? Está no verso 14. Pelejar contra o Cordeiro e contra os seus santos. Então agora, com essa leitura, voltemos para Apocalipse 16. O grande rio Eufrates, ele foi então aí, ele foi seco, né? Para preparar o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Veja o verso 13 aí. Então vir sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. E olha aí, irmãos, essa parte eu quero destacar. E se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o 6º flagelo, na verdade, o que ele é? Ele é um ajuntamento, ele é aquilo que nós lemos sobre a ceifa de Deus. Né? Lembra que quando a gente estudou sobre as vozes, ali no capítulo 14, fala dos cachos de uva que estão preparados para serem ceifados, vindimados e lançados no lagar da cólera de Deus para serem pisados. Então, o 6º flagelo começa o quê? A permissão de Deus do ajuntamento dos exércitos do mundo inteiro para serem pisados no lagar de Deus. É um julgamento também, é um flagelo sobre o mundo. Esses espíritos imundos que nós estamos vendo aqui, que são espíritos de demônios, operadores de sinais, Deus, debaixo da sua soberania e governo, permite que eles atuem. Para quê? Para convencer esses reis da terra, dentre eles os reis que vêm do caminho do Oriente, para pelejarem contra o Cordeiro e contra os seus santos. Essa peleja é o que nós chamamos da batalha do Armagedon, né? Que está no capítulo 19 de Apocalipse, que nós vamos estudar nas próximas reuniões. Então, irmãos, vamos parar aqui no 6º flagelo. Eu queria ter terminado com o 7º flagelo, mas vamos parar aqui no 6º flagelo hoje, e no domingo, se o Senhor assim permitir, nós avançamos com o estudo, estudando o 7º flagelo. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que mostra o quanto o Senhor levará a cabo aquilo que o Senhor tem prometido. Que o Senhor é um Deus bondoso, amoroso, justo, santo e puro, mesmo quando derrama os seus flagelos sobre a terra. Porque esses flagelos expõem o que é o homem, o que é a natureza do homem. Que mesmo debaixo de tanta
dor, de tanto sofrimento, não se arrependem das suas obras. Senhor, obrigado, porque se hoje nós podemos dizer que nos arrependemos das nossas obras, é porque o Teu Santo Espírito, Senhor, encontrou-nos um dia. O Senhor nos encontrou, o Senhor nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor encheu os nossos corações de fé para crermos no Senhor, na Sua obra e na Tua palavra, Senhor. Agora rogamos a Ti, Senhor, que esta palavra que estudamos hoje sirva para nos encorajar a avançarmos no Senhor. Porque o Senhor um dia voltará para buscar a Tua igreja, buscar a medida de Cristo em cada um de nós. Importa que Cristo cresça, que nós diminuamos. Senhor, ajuda-nos nas nossas dificuldades, ajuda-nos em tudo aquilo, Senhor, que impede o Teu trabalhar, para que Cristo seja plenamente formado em nós. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos e te louvamos, Pai, e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.